Começou de fato e de direito 2026 no nosso podcast Fala Comandante. E agora de número 109, com a personalidade extremamente bem conceituada da Polícia Militar. Você que está aí com o celular na mão, muito obrigado. E não deixa de curtir, comentar, compartilhar, acionar o sininho para que você possa ser notificado. E a todos vocês da TV Metrópole, saudade. Um abraço para vocês que estão aí no sofá da sala, nos assistindo nessa manhã do sábado. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido na vida militar como Major Teles. E o nosso convidado de hoje é um dos oficiais mais intelectuais da nossa gloriosa Polícia Militar do Ceará. Se não for o mais intelectual. Sim. O currículo dele é pesado. Inclusive, tem uma pesca, lógico, né? Porque é muito extenso o currículo dele aqui. E ele disse que fez só o resumo, viu? Resumo do resumo. Mas ele ingressou na Polícia Militar em 3 de fevereiro de 1986. É presidente da Academia Cearense de Letras, Arte e Cultura Militar. Historiador da Academia Maçônica de Letras, presidente da Comissão de Ética da Academia Cearense de Literatura Popular, presidente de comissão da CGD, presidente de loja maçônica e é escritor com cerca de 14 obras publicadas. O nosso impoluto oficial, Coronel Aurélio. Grande referência, baluarte da Polícia Militar do Estado do Ceará. Com muita honra, Coronel Aurélio, que nós temos o senhor aqui nesse nosso podcast, porque é algo que todos que têm minimamente conhecimento da gloriosa Polícia Militar reconhecem no senhor o seu conhecimento teórico. É tanto que os nossos advogados da ASPRA sempre vão se consultar com o Coronel Aurélio com relação às nossas leis da CASER. Então, o senhor que nos inspira com o trabalho que desenvolveu há mais de 30 anos na Polícia Militar e continua trabalhando vinculado à nossa corporação. Minha gratidão pela sua participação aqui no nosso podcast Fala Comandante. E eu gostaria de pedir ao senhor para se apresentar, como gostaria de ser apresentado. Meu amigo Borges, meu amigo Teles, é sempre uma honra estar entre os amigos. A gente fica até à vontade. Aqui no começo eu estava até um pouco assim, meio nervoso, olhando para microfone, câmeras, coisa que a gente não é habituado, né, no nosso dia a dia. Mas quando a gente está no meio dos amigos, a gente parece que fica mais bem à vontade. E podem me chamar de Marco Aurélio, sou um coronel da Polícia Militar, combatente, mas esse nome Marco Aurélio eu acho legal, esse nome. Bacana. Na hora é bem imperador, né? É bem imperador. E também eu procuro muito seguir essa questão dos estoicos, não é isso? Porque a gente tem que saber o que a gente pode mudar, a gente muda, o que a gente não pode, não muda. Pronto. Isso, eu até digo, quando aparece problema, eu digo, rapaz, se der para resolver, eu resolvo. Se não der, eu entrego na mão de Deus, que ele resolve. Então, podem me chamar de Marco Aurélio sem nenhum problema. Como eu disse, é sempre uma honra estar aqui com nossos telespectadores. E vamos falar um pouco aqui, não é, sobre quem é esse Marco Aurélio. Quem é esse cidadão com o nome de imperador? Mas antes pode falar. Mas antes do Coronel Aurélio, nós vamos buscar o Marco Aurélio lá da infância. Mas não é de Roma, não. A história, como o presidente Borges costuma chamar, o nascedouro, né? Nascedouro. Lá, as origens. Vamos lá buscar na Gênesis. Do Marcos Aurélio, antes de ser policial militar. De onde ele veio, se ele é da capital, nasceu na capital, no interior, onde estudou. Queremos saber o começo dessa história. Pronto. Nós nascemos na cidade chamada Tianguá. Tianguá é a Serra Grande. Cidade boa. Cidade boa. É uma serra que teve até uma colonização europeia, né? Olha em razão do frio. Então o europeu chegava aqui, aí tinha o quê? Sertão ou Serra Grande. E lá ali, aquela região muito boa, ela atraía essas pessoas, né? Então eu nasci ali, meu nascimento já foi um pouco diferente, nasci de 7 meses. Prematuro. E às vezes até, como eu brinco com os colegas, rapaz, tu só quer as coisas para
ontem. Eu digo, Parece que nasceu de 7 meses. eu digo, nasci mesmo. E é verdade. E é verdade. Então, quem nasce de 7 meses realmente tem esse avexame, né? De querer as coisas para ontem, tudo. E às vezes é um ponto positivo, mas às vezes é negativo. É ponto positivo porque a gente quer ver a coisa feita. E é ponto negativo porque às vezes a gente fica acelerando as pessoas e às vezes tira a pessoa do próprio tempo, não é isso? Às vezes a gente não consegue. Elas não E estão preparadas em ser tão aceleradas igual a gente. Isso, pronto. E Acompanhar o mesmo ritmo. acompanhar o ritmo. E nós devemos respeitar o ritmo das pessoas, porque nós não podemos imaginar que todos são iguais a nós, não é isso? Então nós temos que respeitar a maneira de ser de cada um. Agora, isso a gente só vai aprendendo com o tempo, Borges. Quer que você Sei. É um amadurecimento. Por né? isso que eu amadurecimento. gostei muito quando o senhor trouxe aí o princípio estoico, né? O Marcos Aurélio, que foi um dos maiores filósofos da humanidade e foi um dos precursores e um dos que validaram o estoicismo. Sofreu na minha sala, tem 6 quadros. Uhum. 4 deles é exatamente os pilares do estoicismo, né? Tem lá a justiça, sabedoria, vamos aqui lembrar aqui o resto, meu Deus do céu. Enfim, tem os quatro pilares do estoicismo, né? E voltando a Tianguá, o que é que o senhor tem a Pronto. contar? Aí nasci, lá, época fria, muitas vezes tinha que acender fogueira debaixo da minha rede, fogueirazinha com a palha de cana, porque lá hoje é verdura, mas na minha época era cana de açúcar. Então plantava muito cana de açúcar, que eram os engenhos, não é isso? Meu Sim. avô era dono de engenho. Então eles produziam a cana batida, a rapadura, o alfinim. Então eu pegava aquela palha, que era muito frio, aí fazia o quê? Acendia, aí apagava e ficava aquele calorzinho para não morrer no frio. Olha só. Você tem uma ideia como é interessante, Cara, né? de lá para cá, não tem o mesmo frio daquele tempo, né? Não sei Tem se muito eu estive lá há desmatamento, pouco né? tempo. Muito desmatamento, mas Isso. naquela época, pode a gente andando, depois que dava 6 horas da noite, para enxergar um ao outro a distância de 1 metro, como nós estamos aqui, e tinha que baixar para olhar, Caramba. porque aquela névoa fechava tudo, né? É como se as nuvens passassem realmente dentro da cidade. Hoje a gente não vê mais isso. Eu tenho paixão pelo clima serrano. Eu acho que eu ainda vou morar na serra ainda. É Eu, muito para mim, gostoso. a maioria das vezes, final de semana, eu gosto de ir para a serra. É. Eu vou mais para o lado aqui, é mais próximo. Guaramiranga. Mulungu, Guarabiranga, mas eu gosto. De lá, meu pai veio embora aqui para a cidade de Fortaleza. O senhor tinha quantos anos? Aqui eu deveria ter já meus 5, 6 anos de idade. Pronto, ou seja, meu pai olhou e disse, rapaz, aqui não está dando não. Eu já tenho meus 2, 3 meninos aqui, vamos para Fortaleza. Então ele veio aqui, cheguei a morar em vários bairros, dentre eles a Entrada da Lua. A entrada da lua. Mas onde é que fica a entrada da Lua? Para quem não conhece. No meu caso, eu não conheço. A Entrada da Lua, ela fica ali, hoje é perimetral. Então, situando hoje, para o telespectador saber, tem um cometa ali, como quem vai com o Henrique Jorge. Aí do lado esquerdo tinha um centro comunitário, que hoje é um Cuca, e tem uma entrada, que chama Entrada da Lua, que dava acesso à Base Velha. Na época eram poucas ruas, e na época... Me localizei. Pronto. Hoje é PC. Hum, Hoje é PC. Então, na minha época, ali era só uma entrada, poucas ruas. E ali, desde criança, a gente começou a entender o que é trabalhar para sobreviver, Borges. Rapaz, Teles, a vida não era fácil. Mas a gente, criança, não via isso com dificuldade. Nós víamos isso como o quê? Como uma maneira de crescer, uma maneira de sobreviver. Nós não víamos com a imagem de que, meu Deus, eu estou sofrendo, eu tenho que trabalhar. Não. A gente fazia era gostar desse O trabalho. vitimismo, né? Não existia na nossa época. Não havia vitimismo. Não havia. A gente ia lá e eu ia para a Base Velha e esperava o caminhão do lixo. Aí o caminhão do lixo jogava o lixo e o que é que nós fazíamos? Íamos juntar sacos, sacola, A reciclagem, né? papelão, tipo reciclagem. Aí o saco a gente lavava e quando dava sábado, a gente ia para a feira do Antônio Bezerra, aí eu ia para fazer o quê? Vender esse saco que já estava lavado, reciclado para os feirantes. A gente ia para lá. Aí eu ia, vendia o saco para o feirante e já ficava lá armando barraca para ganhar também outra fonte de renda. Então a gente fazia essa vida da entrada da lua. E dizia, quando o negócio estava ruim, aí a gente ia vender aquelas imagens de gesso, Borges.
Mas Era pinguim de gelo para botar em cima da geladeira. Hoje ninguém vê mais, né? Isso, pinguim de geladeira. É difícil. é difícil. É. Tinha aquilo ali de barro, carinha de boneca, que fazia com gesso e pintava, santo. A gente jogava numa bandeja zona grande de madeira, botava na cabeça e saía vendendo no meio da rua. Então, mas isso era muito bom. Eu sou criança. Criança. Quantos anos mais ou menos? Deveria ter meus 10, 12 anos. Olha aí. 10, 12 anos. E sem perder de vista o quê? O foco no estudo. O foco no estudo. E para você ter uma ideia como era o estudo que eu alcancei. A escola era a partir dos 7 anos. Mas a gente não entrava na escola analfabeto, porque a mãe, ela tinha a responsabilidade de fazer o quê? Ensinar cartilha de ABC e a tabuada. Alfabetizar, que a gente Era chamava. alfabetizar. Então, quando a gente chegava lá, a gente já sabia o quê? Ler e escrever. Já entrava na escola sabendo ler e escrever. Aprendi a ler com 3 anos de idade. Pronto. Aí começava assim, Borja. Começava primeiro, tinha o alfabeto, e se aprendia as vogais, não é isso? Aí começava B com A, B com E, B com I. Aí ia todas as casas. E a gente já fazia hora, bem naquele idos 70 alguma coisa, já casa do C. C com A, aí para por Aí aí. termina no último, que não precisa mencionar, né? E a gente fazia aquilo, era uma brincadeira inocente, mas a gente fazia daquelas brincadeiras. É interessante. Eu aprendi a ler. Eu tenho 2 irmãos, um casal de irmãos mais velhos. E eu aprendi a ler, minha mãe brigando com eles para eles aprenderem. Eu do lado, eu meio que de penetra, né? Minha mãe ensinando eles, brigando com eles, eu prestando atenção, né? E eu ficava me metendo e dando palpite, né? Só que eu acertava. Eu prestava mais atenção do que eles. Minha mãe percebeu minha vontade de aprender, logo que ela tentou me ensinar ali, das primeiras vezes eu aprendi a ler. E quando eu fui para fazer o primeiro ano, eu já sabia ler e escrever. Como o senhor estava falando. Era em casa que a gente aprendia. 3 anos de idade, eu aprendi. A gente aprendia. Aí de lá nós nos mudamos para o Antônio Bezerra, onde hoje é aquela Rua da Feira. Antigamente era mato por ali, né? Então, nossa casa era uma das poucas casas que havia. Aí vem agora como ganhar o dinheiro, já que eu me afastei lá da base velha, não é isso? Já ia lá esperar o caminhão. Aí fui vender água, boys. Olha, Por que é que eu não sou do tamanho do Teles? Porque 2 latas d'água só puxa para baixo. Mas eu carreguei muita água também, viu, cara? Imagine um sítio no sertão do Piauí. Meu pai inventou de plantar lá uns coqueiros, pé de abacate. A gente acordava 4h30 da manhã. Eu e meus 3 irmãos. Eu sou o terceiro e tem uma quarta, né? Nós 4. Cada um tinha sua quantidade de plantas. E era puxando água num poço. Não tinha negócio de torneira, não. E era baldinho de água aqui. Tinha quantidade de latas de água em cada pé de planta daquele dali. A gente terminava de aguar às 6h30 da manhã, lanchava em colégio. peguei ainda. Não, se fosse, né, partindo desse Peguei o princípio, eu Manemac, carreguei muita água Eu também. pegava, às vezes, o peso da água, mas eu tinha um Manemac também. Não, era na mão mesmo aqui, ó, um do lado do outro. Aí eu carregava água no galão. Galão na polícia é os galões que a gente usa, né? A divisa, né? As estrelas. Mas na minha época, galão era um pedaço de pau com 2 ferros ou 2 cordas, que aí amarrava na lata d'água, não é isso? Aí você botava no ombro e saía. Aí depois meu pai fez, parecido um manembago aí, né? Era já a vara com a bifurcação e ficava nas 2 rodas. Na verdade, parecia que você estava carregando era uma cruz, porque a direção era uma cruzinha. Ficava parecendo uma cruz. Você alcançou também, né, Tese? Já alcancei. Você chegou a ver, Borges, dessas? É como se fosse uma cruz, Sim. Você bota aqui no ombro, aí a lata fica Ela faz o pendurada, papel de direção. e aqui e lá na frente as 2 rodinhas. Aí você ia dirigindo. E carregava mais água. Carregava mais água, isso. E era menos cansativo do que carregar na mão, né? Aí essa água levava para... Aí eu levava pras para casas. vender para as casas, que naquela época não havia, como eu não... Mas era na bomba ainda assim? Encanação. Não, eu alcancei tudo. Eu alcancei a bomba, alcancei o poço e alcancei o chafariz. Chafariz. E hoje, a Coelce é só abrir a torneira. Olha só a facilidade de hoje. Facilidade. Aí a gente tinha que encher em casa. Primeiro tinha que encher os potes, a tina e a quartinha. A quartinha é um potezinho pequeno que fica em cima da mesa para você beber água mais friazinha, caso não queira ir para o pote.
O pote você pegava água para tudo. E a tina é água de lavar, né? Água para lavar os pratos, água do banho. E a Normalmente tina. feito de pneu, né? Ao avesso. Era cimento, na minha Na época, era cimento, né? Era as tinas de Lá no cimento. Piauí a gente tinha umas de pneu. E assim a gente foi crescendo, crescendo e estudando. Tanto é que na escola, quando eu fui estudar na escola de primeiro grau de Antônio Bezerra, primeiro eu estudei no Círculo Operário. Era Círculo Operário de Trabalhadores Cristãos, que a gente chama de Círculo Operário, né? Estudei, aí de lá, ele só tinha até determinada série, aí fomos para a escola de primeiro grau, no Antônio Bezerra. E lá eu tive que estudar à noite, Borges. E a diretora disse, não pode, porque se é criança, à noite são os adultos, porque eles trabalham e precisa da vaga. Mas Aí eu trabalho. disse, mas eu trabalho e preciso trabalhar. Quantos anos já agora? Isso eu já deveria ter já os 16, É. 15, mais ou menos Meus 15 anos também eu estudava à noite, trabalhava manhã e tarde. Pronto. Aí ela disse, mas vou ter que abrir a exceção. Aí o apelido que me deram, porque eu era o menor lá da escola, Pinguim. Só que na época não era como fosse Pinguim Do Batman, não. era Pinguim de pingos em pequeno. Ah, entendi. Era o Pinguim, o pingo pequeno. E aí eu arranjei um emprego. Aí eu fui trabalhar entrei porque eu estudei sempre aonde? Na escola pública. Sim. Aí eu tive um acesso, Borges, Teles, à escola privada, que era o Instituto Poliana. Onde fica? Ficava no Antônio Bezerra. Ficava, hoje não existe mais, era no Antônio Bezerra. Então, quando eu entrei naquela escola, primeira vez que eu botava os pés numa escola particular, eu entrei lá, passei faxineiro. Olha só. Passei faxineiro da escola particular. Mas eu entrei mas como eu disse, na nossa visão, não era uma coisa o quê? Ou não sei o que, não. Não era uma desonra Era um você privilégio. trabalhar. E como ainda hoje não é isso? Não. Mas é o quê? Eu entrei lá com meu nome, muito feliz. Era um privilégio. Era uma privilégio. Oportunidade. Pronto. Eu vi ali o quê? Uma oportunidade. Agora eu estou trabalhando, vou ter uma carteira assinada. Mas não podia assinar carteira, que eu era o quê? Criança, de menor. É porque para muitos, para muitos ainda olham para empregos dessa natureza de uma forma diferente, né? E para quem precisa, né? Tem a visão correta do significado que é você trabalhar, qualquer trabalho que seja, ele é honrado. Na verdade é essa. Mas muitas pessoas conseguem ver de fora como subemprego e com preconceito, muitas vezes, dependendo da função que você ocupa. Não é verdade? É verdade. É verdade. E lá nessa escola, aí, de repente, eu comecei a ser multiuso. Olha aí. Eu já era faxineiro. Aí ela me botou para fazer um curso de consertar o mimeógrafo. Mimeógrafo é aquela máquina que hoje é uma Xerox, né? Antes não existia Xerox, não. Que saía a provazinha com cheirinho de álcool, né? Pronto. Tem que explicar, porque o pessoal de hoje não entende, não. Não está entendendo nada. Não, explicar aí pro pessoal o que é um mimeógrafo. É melhor o coronel explicar. É uma máquinazinha que parece uma impressora, só que você pegava porque era um carbonosão azul, que era especial, né? O carbono especial. Aí os professores faziam a prova, ou era datilografada, batido na máquina de escrever, ou escrita. Aí tinha o álcool, rapaz, ficava um cheirinho bom, rapaz. E era a gente rodando e saindo. As cópias. As cópias. E eu acabei o quê? Fiz esse curso. Então eu era faxineiro e também era o que agora? Já rodava as provas. Já rodava. Aí depois, além de ser o faxineiro, rodar as provas, quando faltava algum professor, que era crianças, né? Quem ia para a sala de aula? Marco Aurélio. Então eu já dava o quê? Rapaz, agora eu estou crescendo. Já sou faxineiro, já sou professor substituto e sou ainda, rodo as provas. E se a máquina der defeito, sou eu que conserto. Tem importância. Agora, olha a inocência. O salário era o mesmo. Estava acumulando atividades, mais trabalho. Mas para mim aquilo ali era o quê? Era crescimento. Mas o seu sentimento era correto, eu concordo.
Porque mesmo não aumentando o salário, o senhor estava mostrando sua competência, porque em determinado momento o senhor poderia ser reconhecido. E se não fosse reconhecido nessa escola, o senhor já estaria preparado para trabalhar em outro local, Uhum. né, com muito mais desenvoltura, com muito mais conhecimento. Mais qualificação, acima de tudo. Verdade. E era assim que eu via. Eu disse, olha, se ela me colocou para trabalhar Cara, confia. consertando, é confiança, é credibilidade, não é isso? Se me jogou mais uma função, é mais confiança, mais credibilidade. Se não, tinha me deixado só lá com a vassoura. Só É lá. verdade. E eu via isso, e eu continuei. Aí completei os 18 anos. Aí eu consegui um emprego na Pepsi Cola. A Pepsi Cola, que era ali ali pertinho do Dom Bosco, ali, João Brígido, né? É João Brígido, né? É João Brígido. Pronto. Ali pertinho daquela escola Dom Bosco. Depois da Guanabara. Lá de direita era o Dom Bosco e lá de cá era a Pepsi Cola. E aí eu cheguei para a diretora, eu consegui um emprego lá no Dom Bosco, lá na Pepsi Cola. E eu queria pedir à senhora para me dispensar. Aí ela disse, não, Marco Aurélio, tá certo. Aí chamou o contador dela, disse, olha, você não tinha carteira assinada porque não tinha como assinar sua carteira. Porque você é de menor, agora que você completou a maioridade. Mas eu vou lhe pagar todos os seus direitos como se carteira assinada fosse. E realmente o contador dela fez tudo direitinho. Isso é bênção de Deus, Borges. Isso é bênção de Deus. Com certeza. Assim, trabalhei também antes em oficina. Eu arrancava parafuso de caminhão quando quebrava. Em oficina. Parafuso quebra muito caminhão. Pô, quebra muito o caminhão, quebra muito parafuso. É o contrário, eleitor. Não é o parafuso. Então, por conta do próprio peso, quebra. Aí, quando quebra, para ir para extrair, tem que ser o quê? Uma oficina especializada, né? Tem que Para ter fazer esse tem que ter serviço. uma técnica, né? Tem que ter uma técnica. E Não é eu qualquer pessoa que trabalhei tira, em não. oficina também. Aí, voltando agora para a Pepsi Cola. Quando cheguei lá, fui fazer um teste. Cheguei lá, aí marcaram 8 horas o teste. 7h30, chega que horas? E é de 7 meses. 6 horas já está lá. Não tem perigo de perder a Tem vez. perigo de perder a vez. Fiquei sentado lá, aguardando. A hora que eu fui atendido, Roger, Nossa, 18 horas. Caramba! Não levantei nem para almoçar, porque eu disse, se eu levantar e voltar, pode ter outro no meu lugar, né? Caramba, de 6 da manhã às 18 E horas. fiquei lá. Chega, tava guarda a sua cor, que é branquinha. Caramba, 12 horas sem beber. Mas não, mas não vou o quê? Desistir, né? Não vou desistir. É uma oportunidade que Deus está me dando, eu não vou abrir mão, não. Quando eu subi, tinha um doutor Ozanam, lembra o nome dele? Um senhor forte, mais ou menos assim, do tamanho aqui do nosso tele, só que mais forte. Até quando eu assisti aquele filme do dinossauro, que era O Dino. o Dino, né? Que era o patrão, eu lembrava dele, bem forte. Agora, muito educado. Ele disse, sente aí, como é seu nome? Aí eu, Marcos Aurélio Macedo de Mello. Aí ele, Marco Aurélio. Aí foi a partir daí que eu ganhei o nome Marco Aurélio, que antes era só Marcos, né? Aí ficou Marco Aurélio. Aí o pessoal fazia as perguntas, tudo. Aí ele disse, olha, você já passou no primeiro teste. Aí eu digo, já, doutor, eu nem sabia. Ele disse, qual foi o teste que eu passei? Ele disse, da paciência. A temperança do estoicismo, né? Eu estou sabendo que você está aí desde 6 horas. Caramba. Você não foi nem almoçar. Ainda bem que ele tinha essa consciência. Ele disse, já estou vendo que você precisa do emprego mesmo. Aí fez algumas perguntas, aí ele disse, você vai fazer um teste agora aqui, um ditado. Eu, sim, senhor, ele pega a máquina de escrever. Aí ela vai para a máquina de escrever. Aí eu editando, eu tinha feito curso de datilografia, porque o senhor é novo, acho que não precisou de curso de datilografia. O senhor já entrou precisando de quê? Curso de informática, né? O meu não era curso de datilografia para se ter um emprego. Eu fiz em 94 no Cefap. No Cefap. Aí eu terminei. Aí ele disse, agora você está aprovado, você vai tomar as vacinas, porque toma antitetânica, né, Tomar? Aí lá vai eu, tomei antitetânica, e no outro dia fui trabalhar. Rapaz,
aquela imagem nunca saiu da minha memória, uma imagem muito positiva. Porque quando eu cheguei, ele disse, está aqui o seu birô. Caramba, olha só. Foi para a parte administrativa. Está aqui o seu birô, Olha aí. está aqui a calculadora, aí está aqui suas canetas, é o seu instrumento de trabalho. E eu sentei aqui assim, eu ainda lembro, era 2 fileiras, poxa. Era uma sala bem grande, muito grande, aí tinha mais ou menos 5 pessoas sentadas de um lado e 5 do outro. E ele lá na frente. Aquele estilo fordista antigamente, né? O Sim. patrão na sala, olhando todo mundo trabalhar. Aí eu olhei assim, tinha minha emoção. Imagina, Sai de nunca serviços tinha gerais, vai sentado, trabalhar no cara. administrativo. Não, Você tá limpando saco, vendendo saco, depois foi limpar o chão da escola e depois já estava na. Imagina a Beleza, emoção. cara. Nossa, Caramba. vendia ferro velho, tudo. Aí eu ali sentado, olhando aquela calculadora, meu lado direito, as canetas, e o pessoal sentado na frente, aí eu olhava assim, aí eu olhei assim, aí mais gente para trás, mais uns 3 para trás, aliás, 2 para trás, 2 para frente, e os 5. E eu, sem dizer que estava nervoso, sem dizer que estava feliz, e sem saber o que fazer, né? Tentando manter a naturalidade. da questão, Isso. né? E chegou um cidadão chamado Lima. Lima, hoje ele já está falecido. Eu chamava até de seu Lima. Aí ele chegou e disse, Marco Aurélio, vou lhe ensinar qual é o seu serviço. Aqui nós trabalhamos na escrita fiscal. A escrita fiscal é porque a Pepsi Cola aqui, lá era uma engarrafadora da Pepsi Cola, mas produzia outros refrigerantes lá. Ela disse, aqui, todo dia tem que sair mercadoria e nós temos que pagar ICMS, temos que pagar o IPI. E nós temos que ter esse controle de saber o que é que está produzindo e o que é que está saindo para as vendas. Então, nós temos vários depósitos e esses depósitos recebem a mercadoria, ele recebe, vende e nós temos que saber tudo. Então, aqui o que é que você tem que fazer? Pegar diariamente tudo que chega de nota para fazer o quê? Verificar tudo que está sendo feito para poder fazer, para ter esse cálculo, que ele chamava de MDD, ainda lembro hoje, Movimento Diário dos Depósitos. E lá vai, começamos a tarefa. Primeiro dia assim, ainda meio amarrado, assim, com primeiro dia de trabalho, sem conhecer ninguém, não é isso? Aí a gente almoçava lá mesmo, lá tem um salão muito grande onde tinha o almoço, que era uma indústria muito grande, né? Uma fábrica muito grande. E depois comecei a verificar aquela legislação e já era o quê? Íntimo do chefe, a ponto de dizer que eu era o filho do Ozanam. Rapaz, já pensou, viu aí? Em pouco tempo. Pouco tempo, era o filho do Ozanam. Porque além de fazer essas minhas tarefas, os que tinham dúvida já vinham tirar comigo. Caramba. Já vinham tirar dúvida comigo, e até de outros setores ali que eram mais ou menos relacionados acerca da legislação toda. Eu também conversava muito com o doutor Ozanante, debatia, às vezes ele, Marco Aurélio, vem para cá. Eu puxava, ficava sentado como nós estamos aqui. Aí como é que está o movimento, como é que está isso, como é que está aquilo, como é que pode melhorar, como não pode melhorar. Porque a gente trabalhava muito ligado com a Receita, com a Secretaria da Fazenda, né? Por conta das fiscalizações referente às notas. Então, não podia ter nota errada, não podia ter... Era tudo feito de maneira muito correta. Aí, chegou um primo meu, levei um primo meu para trabalhar comigo, que era o Enio, o nome deles. Aí, quando bem uns 2 anos, ele chegou e disse, rapaz, vamos fazer o concurso da polícia? E eu disse, rapaz, não posso não, eu uso óculos. O quê? 20 anos de idade, 21, por aí. Tinha, acho que eram uns 20, era. Aí ele disse, não, rapaz, pode usar sim, mas tu é doida. A pessoa pode usar óculos. Pode usar óculos. Aí eu disse, eu pensei que não podia. Não, rapaz, vamos fazer esse concurso. Aí fizemos o concurso para sargento da polícia. Aí eu entrei em 86, eu fiz esse concurso. Em 85, né? Aí o senhor foi primeiro sargento. Fui sargento. Sei que o senhor já tinha andado Não, pelo andar de cima. É igual ele aqui, né? Conheceu a base. Esse é a básico, chão de fábrica. Aí fiz, aí ingressei em 85, eu Fez o concurso. fiz o concurso. Ainda lembro de um sargento chamado Moraes, o trator.
Aí estava lá, Coronel Magalhães, na época, era tenente. Bom, eu vou contar essa, não pode rir não, certo, Borges? Você tinha que fazer altura e peso, não é isso? Sim. E o Moraes é que pegava a altura com o coronel, que na época era tenente Magalhães. O Adailton Rodrigues de Magalhães. Ele era formado em educação física, então é aquela parte física. Aí, de repente, chegou minha vez, Marco Aurélio Macedo de Mello, eu pronto. Aí o Moraes, sobe na balança, Marco Aurélio. Aí eu já subi. Meu Deus do céu, peso leve. Não tinha nem alterado a balança. Porque para o pessoal de hoje, balança, na hora que você sobe, aparece o digital, não é isso? Sim. Antes não, a balança, você subia, tinha que regular o peso, você regulava. Aí pronto, então eles regulavam no peso mínimo, que era 50 quilos. Então, quem Quantos dá quilos menos você nem mexe. Só tinha menos de 50 quilos. 42. 42 quilos só, Coronel. 42 quilos. Qual a altura do senhor? 1,63. Eita, mas também Aqui, foi na Não. fina, né? Não, se eu me disser na altura, Agora imagine para minha altura, eu entrei com 58. Olha aí. Essa altura que eu tenho é aqui. que era magro mesmo. Tá bem mesmo. Caramba. Aí ele botou aqui assim, aí ele disse: respira. Aí lá vai eu. Ficar para poder. Era 162, né? Era o meu doido. Aí eu estiquei, aí ele. Aí olhou assim pro tenente e disse: o peso dele tá magro demais. Aí o tenente Magalhães, ele engorda aqui tem comida à vontade. Caramba, bacana. Aí, Esse peso era o que eu tinha quando eu tinha 15 anos, eu trabalhava no depósito de cimento. Eu me lembro como se fosse, porque o saco de cimento é 50 quilos. 50. Aí eu batia o saco de cimento para a cabeça da peãozada. Eu não tirava do piso direto para a cabeça, mas você subia lá no saco e iria batendo no saco de cimento. Eu tinha mais ou menos aí 45, 46 quilos. E eu me recordo exatamente por isso. Então eu era muito magro mesmo, senhor. Muito. Ali na Praça do Ferreira, não sei se vocês lembram que ali é bem ventilado. Todo mundo sabe disso, né? Mas do lado esquerdo da praça, do lado esquerdo o vento é maior. Então, quando eu ia para a rua, não pode rir. Eu evitava andar por ali, porque o vento estava me botando. Até o vento levava o senhor, meu Até Deus o do vento, céu. eu senti um impacto muito forte aqui do lado de lá. E eu fazia o quê? Arrodeava o quarteirão para não passar ali naquele cruzamento. Mas, Coronel, a carreira de praça foi curta. Assim, sim. Aí passei o CFS, né? Passei o CFS. E o CFS, eu entrei, pessoal, na época do regime de ferro mesmo, não é isso? Como se chama hoje, se chama de ditadura, não é isso? Embora a gente não percebesse, regime militar, embora a gente não percebesse isso, por quê? Porque a gente nasceu, se criou daquela maneira, então ninguém vê nada diferente, não é isso? Já A gente fazia só... parte da sua vida. Pronto, a disciplina fazia parte, a gente só nota coisa diferente quando muda, não é isso? Então, para mim, aquilo ali era coisa normal. Natural. Era natural. Aí, passei o CFS, passava, era muita atividade física, era ordem unida, atividade física. A gente não tinha sossego, não. Viu? Coxo. Coxo. Não dava Mas nem para engordar desse jeito. Tava não. E um cardápio muito bom. Se for mesmo na minha época. Não, para mim era bom. Na minha época era PPA. O seu tava bom, né? Não, para mim eu tava rico, Borges. Para mim, todo dia tinha café da manhã como é o nome? Era o café com leite. Era o pingado, bem pingado mesmo, mas eu não, aquilo era bom demais. Aí como é o nome? Um pão. Um pãozinho dormido. Às Chegava vezes... 9 horas da noite do dia para você comer no outro. Às vezes, quando ia ter, como é o nome? Formatura, quando ia ter 7 de setembro, esses eventos, aí vinha reforçado. Vinha um ovo a mais. Olha, era um ovo. Ovo cozido. Ovo cozido. Para amanhã o café reforçado, vinha um ovo. Nós éramos felizes com aquilo, como eu sempre costumo dizer. A gente gostava daquilo, aquela intensidade. E nós terminamos o CFS, fomos promovidos. Quanto tempo de formação? 10 meses. 10 meses. Era 10 meses. Eu já não peguei aquela turma que era 2 anos. Que antes, o curso de formação de sargento eram 2 anos. Cara. Eram 2 anos. Puxa. Não, e eu já estava muito feliz porque... E com detalhe ainda, esse sargento ele não chegava a major como chegou hoje, não. Muito chegava primeiro sargento e subtenente, era coisa rara. Quando eu ingressei, interessante, a carreira, só tinha carreira, Borges,
de sargento para cima. Soldado, ele entrava para ser soldado, até se aposentar. Ah, entendi. Verdade. Entendeu? Caramba. Soldado entrava para ser soldado. E cabo era uma excepcionalidade. Excepcionalidade. Porque era justamente para cabo, era como se fosse pedir para casa. Entendi. E agora a carreira era de quê? De sargento em diante é que você tinha carreira. Então a carreira você ia de terceiro até subtenente. Tanto que você contava nos dedos quem era o subtenente da polícia. Todo mundo sabia quem era o subtenente que existia na Eu polícia. peguei ainda essa fase. Lá em Crateús, nós tínhamos em toda a região 2 subtenentes. E assim, num raio de 16 cidades, só tinham 2 subtenentes. O senhor é de Crateús? Já teve por Então lá. você é meu conterrâneo, rapaz. O meu avô é de Crateús. Olha aí. Coisa afinando aqui, viu? Meu avô é de Crateús. Aí meu avô subiu para Tianguá, porque disse, não aguentou o calor do Crateús, não. Aguentou, não. Foi embora para Tianguá. A sua origem é de Crateús. Crateús, é. O Sangue sangue já dos trabalhou Macedo é por de lá. lá, né? Já, trabalhei lá. Aí depois que eu fiquei com o meu nome, 1 ano de CFS, passei a pronto. Aí fui trabalhar no Copom. Copom era o antigo, que é lá no 5º Batalhão. É o CIOPS hoje, para quem não, Hoje é o para quem não lembra, né? Ou quem não conhece. Atendeu o 190, meu povo. Era o 190 antigamente era o Copom. Aí eu cheguei lá, era uma bancada para receber ligação, era no telefonezinho mesmo aqui, braçal mesmo. E escrevia na mão, né? Não tinha nada informatizado na época. Escrevia umas fichas, a ocorrência, dizia o que era, quem tinha ligado. Máquinas de escrever. Não, era Sim. o operador, que a gente chamava, né? O telefonista, ele recebia e escrevia tudo. E já fazia o antitrote ali na hora, viu? Porque na época tinha trote. E hoje, eu vou trazer aqui rapidinho um parênteses, né? O formato atual talvez não seja tão eficaz como era antes. Para você ter ideia, na região de Crateús, o 190 vem bater em Sobral. Aí de Sobral passa para a comunicação de Crateús para depois enviar para a viatura. Ou seja, são 2 trabalhos. E o pior, boa parte que atende a ligação são civis que não tem expertise nenhuma, não tem vivência nenhuma de rua. Então não tem o filtro. Então, qualquer coisinha ele passa a ocorrência com medo de se enrolar. Né? Se enrolar é a pessoa responder algum procedimento, alguma coisa do tipo, ou ser demitido, porque é civil terceirizado muitas vezes. Enfim. Então, às vezes, uma ocorrência totalmente infundada, a viatura tem que ir e tem que prestar conta de uma ocorrência. Então, acaba desgastando ainda mais, muitas vezes, de forma desnecessária. Então, depois vou fazer um estudo completo para apresentar para a comunidade geral, para quem sabe poder reformular o atual modelo de comunicação da PM. E no interior, as distâncias são bem maiores que na capital. O deslocamento de viatura. Tem ocorrência que não tem trote fundamento. O trote lá é. E eu trabalhava não como telefonista, eu trabalhava como operador. Trabalhou quanto tempo na função? Passei 1 ano lá. Aí era o quê? Pegava aqui o rádio, não é isso? Aí passava, eu recebia a ocorrência, passava para a viatura e tinha que cobrar o resultado. Lógico. Aí pronto, HTA, HTB. Aí o Bosch, né? Pronto, cadê o resultado da ocorrência, Bosch? Aí tinha que Cadê o resultado? Pronto. Não, nada encontrado. Não, encontrei isso, aquilo, outro, tal. E assim eu passava a noite aperreando as viaturas. Cadê o estado da ocorrência? Cadê o estado da ocorrência? Tá aqui outra para você já. E às vezes passava 2, 3 ocorrências sequenciadas e o comandante de viatura, rapaz, era outro sargento, né? Rapaz, a Aurélia, uma ocorrência atrás da outra, que tu não segura aí, não. Tem que segurar, não. Você que tem que ser ágil e correr atrás. Tem outra viatura na área, não, só é a minha. Então, nós tínhamos uma cabine que era para a viatura operacional e uma cabine que era para as viaturas de trânsito. E me jogaram nas operacionais. O trânsito era sempre mais... Não tinha tanto acidente como hoje. E você vê como é interessante como a nossa cidade cresceu. Hoje o nosso CIOPS, muita viatura, muitos operadores, não é isso? E antes era um operador cuidava de todo o policiamento da capital. Um operador. Um operador. Diferença muito grande. Hoje a estrutura é surreal em comparação com que era antes. E a gente não era só mandar. Tinha que mandar e cobrar o resultado. E escrever ainda. Porque ele tinha que dizer o que tinha feito, eu tinha que escrever. E quando foi que o senhor ingressou no curso de oficiais? Ao CFO, pronto. Aí quando eu fui em 8, passei o ano de sargento.
Mas desde o Cefap, eu achava muito legal, na hora da leitura do boletim, aquele pessoal no palanque, tudo de branquinho, que eram os oficiais. Branco, aquelas duas listas azuis, eu achava aquilo muito lindo, viu? Até hoje eu lembro o início da leitura do boletim, eu tenho de cabeça. O Cefap. Cefap. Eu fiz lá o curso de soldado e fiz o CFS, né? Uhum. Então, foram muitos finais de tarde ali eu ouvindo a leitura do boletim. Eu lembro do detalhe como é que se lê o boletim do Cefap. Era diariamente a leitura. E eu olhava ali, poxa, e Teles, eu olhava e dizia, meu Deus, eu quero ficar ali. Quero ficar ali. Aí, quando foi em 86, quando foi em 87, abriu o concurso, né? Aí, quando abriu o concurso, aí eu me matriculei. Só que não tinha tempo de estudar, voz, porque o nosso serviço era 12h24, 12h48. E uma noite acordado só sabe quem passa. Para você dizer assim, eu trabalho à noite é uma coisa, mas trabalhar realmente, passar a noite numa viatura, às vezes ia para casa para dormir, ficava despachando viatura dormindo. Caramba. Despachar viatura dormindo. É puxado. Só sabe quem viveu. Pronto, aí eu fazia o quê? Aí eu digo, rapaz, como é que eu vou estudar isso aqui? Mas aí isso não. Rapaz, quem quer tem que correr atrás. Eu nunca tive nada só chegar e colocar. Eu sempre aprendi o quê? Que a vida só é mole para quem só é dura para quem é mole. Verdade. Para mim é o quê? Rapadura é doce, mas é dura. Aprendi isso, então vamos para frente, né? Aí eu comprei um livro chamado X da Questão. Eram mais de 1000 perguntas e respostas. Aí eu levava e estudava como? Nas horas que não tinha a ocorrência, naquelas horas que tinha mandado todos e não tinha chegado, aí fazia o quê? Resolvendo questões. Quando era na folga, resolvendo questões. Quando foi no final do ano, graças a Deus, fomos aprovados. Caramba. Só que tinha um detalhe, Bosch. Eu não tinha segundo final, grau. Qual ano aí já? Era 87. Era. Aí eu não tinha o segundo grau. Mas aí eu fiz o quê? Aproveitei esse estudo e fui lá na Secretaria de Educação. Disse, olha, eu já tenho essa idade, tenho 21 anos já, não tenho, como é o nome? Supletivo? 22, 23 por aí já, a minha idade. Não tenho o segundo grau e eu vou fazer um concurso esse ano, mas não dá tempo eu fazer o 99. Aí a moça disse, não, a gente faz sua inscrição, você faz todas as provas, no mês tal vai ter. Pronto. Não fez o ensino médio numa canetada só. Pronto. Uma prova só. Então, pronto. Tiro só. Mas ensino médio. Que ele mesmo assim já tinha né? potencial, né? Porque passar no concurso. Então, o meu segundo grau é supletivo e ainda de uma canetada. Não foi ainda passar aquele período, não. 3 anos em um dia só. Em um dia. 3 anos em um dia. Caramba. Aí fui lá, fiz a prova, aí saí os 2 resultados. Passei do CFO e passei no supletivo. Certificado. Aí só o certificado demora, né? Aí o povo me deu uma certidão. Aí me deram a certidão. Aí passei no 5º, apresentei a certidão. Aí eles fazem a matrícula condicionada, né? Até apresentar o certificado. Aí durante o curso chegou o certificado, nós apresentamos. E o CFO foi 3 anos muito bom. De muito aprendizado. Bem molezinha. Não, era bem... No primeiro ano, o cara sofre. Sofria, né? Hoje, quando nós entramos em 88, já estava começando aquelas falas da Constituição, né? A nova Constituinte. Ainda tinha uns trotes, mas já não eram mais permitidos mais determinado tipo de trote. Era já uma coisa o quê? Parecido com um trote acadêmico já. Sim. Olha, eu olhei e disse, homem, se eu te vim do CFS que era pesado, isso aqui para mim é hobby. Molezinha. Aí terminei meu CFO, fui declarado aspirante e fui trabalhar no velho 5º Batalhão. Olha só, voltou. Ali é uma escola de vida. 5º Batalhão. Aspira. E aspirante você já sabe.
tem que ser o quê? Pau de dar em doido, né? É acochado e tem que ser acochador. Vem de cima pra Não, baixo. Nunca coxou ninguém. quando Nunca tá aspirando. cochei ninguém. Mas o histórico do senhor é pesado. Pesado. Diz que o homem só veio amolecer o coração quando saiu o tenente coronel, viu? Major, ele já tinha amolecido o Já coração. tinha amolecido Major, comigo, ele já era a nossa fonte de consulta. Rapaz, interessante o Borges, quando o senhor fala desse tema aí do amolecer o coração, e ele. Você vê como é interessante. A própria tropa marcou a mudança. Como disse o Teles, marcou, disse, rapaz, até major. Até major era coxo que nem presta. Menino. Até major a tropa se desviava Com medo, né? com medo. Meu Deus do céu. Aí, como disse o Teles, é de major em diante, né, Teles? Mas se tornou um personagem, de uma certa forma, carismático dentro da PM desse período de major, porque assim, altamente acessível, com muita informação para a gente. Quer dizer, o Coronel Aurélio, a lembrança que eu tenho dele como major é todo mundo procurando ele para se informar sobre alguma coisa em Um relação almanaque humano, né? Sim. É porque as pessoas criam Borges, às vezes criam as lendas, não é isso? E eu aprendi a não ficar o quê? Não, não é não, não aconteceu não, não sei o quê. Eu digo, meu amigo, se estão falando aí, como chegou certa vez, quando eu cheguei em Crateús, aí sim, aí trabalhei no quinto, aí do quinto, aí fui transferido para Crateús, Como tenente. Lá para a terra do boy. como aspirante Ainda aspirante. Qual ano? Nessa época o boy estava jogando bilo por lá ainda. Não tinha nem nascido ainda, 92, não tinha nem nascido. 92 já, acho. Já tinha já. Ó, gostei, viu? Gostei. Dessa aí, Chamou de você novinho. ganhou um ponto. Viu? Tava saltando raio e jogando bila no, Aí aquele no pessoal do Crateús. quinto batalhão, os praças lá, tudo eu passar, parabéns, chefe, o senhor tá indo para lá, o senhor tá indo para Crateús, parabéns, tá todo mundo sabendo já aí, parabéns, o senhor tá de parabéns. Aí eu morto iludido, rapaz, a tropa toda parabenizando. Ah, entendi. Aí Se livraram, foi? Aí eu cheguei pro capitão, você viu aí, tá todo mundo gostando de ser transferido, e ele, Aurélio, estão gostando que se livraram de ti, Aurélio. Que o acosto tá indo embora, Aurélio. Não seja inocente, eles estão gostando porque acabou o acosto. Cheguei em Crateús como aspirante, né? Isso aí. Trabalhei lá uma certa temporada, mas é como Já voltou de lá, tenente? Aí voltei de lá, tenente, Aí passei lá quase 2 anos ou mais. E eu tinha, como diz as lendas, não é isso? Eu cheguei lá, alguns policiais-chefe, é verdade que durante o CFO teve lá aquela negócio que solta uma galinha para os alunos comer, o senhor comeu ela com uma galinha com pena, com tudo, Meu Deus. crua. Comi. Eu ia tirar esse sonho deles, Ora, mas deixa eles estar, né? Depois chegou o chefe, é verdade que lá na academia o senhor comeu um sapo? Eu comi. E cru, que lá ninguém tinha negócio de onde assar, não. Então tem muita lenda que a tropa exagerou. Quem conta um conto aumenta um ponto. Né? Se tornou folclore. Isso. Aí acabou virando realmente esse folclore, assim como o folclore do acocho, não é isso? Talvez. Não é verdade. Só aumentaram. Aumentaram. Existia, mas é porque extrapolaram. Não foi tanto, né? Era só o certo, né, Coronel? Pronto. Havia, mas o pessoal aumenta, não é isso? E como era um aumento positivo, eu ia seguindo em frente. E assim nós fomos seguindo a nossa carreira institucional, graças a Deus, eu comecei a trabalhar no subcomando. Trabalhei Cefap, Colégio da Polícia, trabalhei muito tempo de formação, e o tempo de formação realmente não se admite o quê? Um oficial que não esteja formando realmente a sua tropa, né? Aí tem que se capacitar, tem que estar ali a todo momento, buscando. E a disciplina tem que estar em dia. Tem que estar em dias, Aí fui trabalhar no chefe de gabinete de subcomandante. Aí, a partir daí, quando eu cheguei lá, já era major. E a partir já foi daí, para andar de cima, né? Calma aí, agora mais. E a partir daí, a gente começa a receber as pessoas, começa a receber os militares. Aí, Borges, interessante como é. Você passa a ter uma nova visão, Borges. Porque antes, qual era a nossa visão? Eu olhar para você e ver você como homem para ser escalado em serviço. Ou seja, eu só via o lado utilitário da tropa. Era um homem para escala. Esse homem não pode adoecer. Se adoecer era macete.
Tanto que qual era o nosso grande orgulho de nós naquela época? Rapaz, eu passei tantos anos, nunca apresentei um repouso. E dizia isso como um grande orgulho, mas na verdade, ou seja, eu estava dizendo o quê? Que nós tínhamos passado uma vida doente, trabalhando doente, se escravizando, e até com consequências futuras, né, para a própria saúde, sequelas. E, Borges, mas lá no subcomando a gente começou a ver o quê? A ouvir histórias de vida, Borges, como nós estamos comentando aqui. Era o policial chegar e contar a história dele e você ficar assim, ó. Olha o lado humano do profissional. Pronto. Aí a gente começa a ver o quê? Que esse homem não é só uma farda por trás dele. Tem um homem que tem problemas, tem um homem que às vezes fica sem ter para onde correr. Tem uma família, Uma os problemas de família. casa. Aí você, de tanto você, quando você começa a receber, Bosch, aí você começa a ver o quê? Aí você começa a ver e dizer assim, não, eu estou errado. Ele não é só um militar, ele é um homem. Ele precisa de apoio, ele precisa de acolhimento. Eu estou vendo que o que estão fazendo com ele lá é o que eu fazia, era só ver uma máquina. Aí, por isso que acham que o coronel ele mudou de major, não. Porque quando você começa a ouvir as histórias de vida, você começa a ver o que você sente, aquela vontade de querer ajudar, de querer ver o que é que pode fazer para aquela pessoa. Pessoa que chega muitas vezes já pronto para o suicídio, Bosch. Seu chefe não tem mais o que fazer. E muitas vezes uma palavra muda resolve. o pensamento da pessoa. Uma palavra de apoio. Ali a frase correta, o momento. É tanto que hoje na Polícia Militar tem muitos policiais de licença médica. E, obviamente, existem os doentes e os não doentes. E os não doentes também têm que ter uma certa compreensão. Porque, por exemplo, o policial, ele tem a sua família constituída e residindo lá em Crateús, 350 quilômetros. Mas ele trabalha em Fortaleza, 12 por 24, 12 por 48. Então, ele tem quase nenhum tempo de convívio familiar, passa muito tempo no translado, indo e voltando, que indo e voltando são 12 horas, então praticamente a folga é no ônibus, ou no e tirando o diesel, por necessidade também financeira. Então, esse cara, ele está no seu limite mental, em que muitas vezes ele coloca uma licença médica, não por mau caratismo, não por má fé, mas por necessidade de estar em determinado período de descanso mental e familiar. Então, essa empatia que o senhor traz, quando o senhor estava no subcomando, é fundamental que nós tenhamos em todo o estado de Ceará, por parte de todos os oficiais, porque a liderança ela é forjada com a vivência, mas também com a compreensão de mundo que nós somos pessoas. E pessoas, elas têm suas peculiaridades. Como o senhor acabou de mencionar lá no início da nossa conversa, às vezes você espera muito dos outros exatamente do que você é. Mas a gente tem que entender que cada um tem uma personalidade. Cada pessoa é um universo. É por isso que tem essa frase aqui, que é baseada no estoicismo: foco apenas no que você controla, né? Então, a gente busca fazer o nosso melhor no ambiente profissional, tratando os iguais como iguais, os iguais como desiguais, né? Que é o que trata a própria Constituição, mas fazendo com que a gente possa tirar, no caso da liderança, o melhor que cada um tem a oferecer, né? Então, esse é o papel no qual o senhor teve esse despertar quando estava no seu comando. E como o senhor falou, às vezes o policial trabalhava longe, não tinha, aí qual era o meu pensamento antes? Meu amigo, quando você entrou na polícia, você fez um juramento. Se você não dá para você, peça para sair. Era. Eu fui impedido de fazer faculdade exatamente com esse pensamento. Você não está aqui não é para ter formação, não. Ou você é soldado ou você faz faculdade. E na época não atrapalhava em nada o serviço. A escala era 1 por 2, né? 24 por 48. Era na guarda do quartel, aí tinha os quartos de horas e que a gente, o pessoal me cobria exatamente na hora da faculdade. Enfim, se fosse aqui comentar tanta história. Eu não vou nem mas falar, eu não vou nem falar da minha história, porque a estrela hoje é o nosso coronel Marco Aurélio, né? Deixar ele continuar. Então, a gente ouviu, passei a ver o quê? Não, rapaz, eu estou errado. Esse homem, porque ele entrou, ele tem que sair, não. Ele tem que sair, não. Ele tem que sair acolhido. A gente tem que compreender que esse homem aqui não pode estar se matando
Por conta de que é da transferência. E às vezes a gente vê o quê? Como se a polícia fosse acabar, porque eu vou transferir o Teles aqui da capital para o interior. Você entendeu? Achar que a polícia vai acabar. Não acaba. A polícia vai crescer mais. Então comecei a ter esse entendimento. Motivado. Isso, exatamente. Ele perto da família dele, trabalhando onde ele quer. Então a gente começa a ver o quê? Que esse homem, ele podia, é uma bomba ambulante, era uma bomba ambulante. Esse homem já estava prestes a se matar. Se esse homem estava prestes a tirar a própria vida, você acha que ele já estava ligando para a vida dos outros? Mas? Como é que ele vai proteger a sociedade? Ou seja, se não tiver alguém que pense em proteger os protetores, ele vai prestar um serviço de péssima qualidade para a sociedade. Nós vamos agora só dar um encerramentozinho com relação à TV Metrópole, porque tem um tempo, né, limitado. Registrar a presença no estúdio do nosso amigo Robson Ramalho, que é filho do fundador da Aspra, grande amigo de todos que fazem parte da TV Metrópole. E você aí que está no sofá de casa, não deixa de seguir as redes sociais da Aspra, CE Oficial, Sargento Borges 190, e podcast Fala Comandante, tanto no Instagram quanto no YouTube. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Temos essa figura impoluta, uma referência para todos nós que fazemos parte da Corporação Polícia Militar, um professor nato, uma pessoa que nos ensina diariamente, inclusive todos os juristas aqui da Aspra são discípulos aqui do Coronel Aurélio. Então, Coronel Aurélio, gratidão pela sua participação conosco aqui no podcast Fala Comandante, junto a todos vocês que fazem parte da TV Metrópole e querem assistir o restante, vai lá no YouTube, podcast Fala Comandante, e assiste os últimos 10, 15 minutos desse bate-papo de altíssimo nível com o Coronel Aurélio. Gratidão, minha continência, meu respeito a todos vocês aí da TV Metrópole. Agora continuamos aqui, porque como tem muita história, a gente tem que dar minimamente continuidade, pelo menos nesses próximos 10, 15 minutos, para que ele não vai conseguir completar, né? Mas para que a gente possa, né, saber um pouquinho da vida do Coronel Aurélio depois de major, coronel, e agora o que ele está fazendo da vida. Pronto, aí vamos aqui. Então, depois de major, resumindo, começamos a ouvir. E essa questão de ouvir é interessante, porque você começa a ter empatia, começa a sentir a dor do outro, começa a receber as pessoas a ponto de virou até coisa que não esquece. Alguns oficiais, comandante de unidade, procuraram o subcomandante. E disseram, olha, os nossos policiais tudo corre aqui para o subcomando, chefe, para falar com a Aurélio. Você pode falar quem era o seu comandante à época? Vamos deixando os nomes, né? Aí esse subcomandante me chamou e disse, Aurélio, os comandantes me procuraram aqui, e eles dizem que os policiais dele ficam tudo vindo aqui, tudo aqui, tudo resolvendo os problemas desse pessoal todo, e sem eles saberem. Aí eu disse, não, comandante, diga para eles que eles não podem conversar com o senhor, porque senão quebra a cadeia de comando. Comigo eu sou um peão rei, eu posso receber eles aí, ó. Pronto, então diga que nenhum policial cometeu transgressão nenhuma. Isso. Chegou a falar com ele. Com o senhor, eles falam é comigo. E para falar comigo, me diga aí, onde é que está previsto que tem que ter uma cadeia hierárquica para chegar para mim? Eu sou peão aqui dentro. Bacana. Aí ele disse... Não, foi você um amortecedor dos policiais, né? Aí eu disse, o senhor quer ver uma coisa também? O senhor sabe por que os policiais estão vindo aqui? É porque quando o policial vai procurar o comandante dele, sabe como é que o comandante faz? Nem entra, não recebe nem na sala, é andando e dizendo assim, ó, lá vem tu cheio de problema, tu tá com caixa emblema, tu não sei o quê, de novo. Ora, o policial vai procurar querendo um apoio e leva logo um desse no meio de todo mundo, chefe. Eu digo, faça o seguinte, visite as unidades para o senhor ver, porque aqui na frente do senhor é tudo bonzinho, mas faça visita, escute a tropa. E esse subcomandante realmente, ele começou a fazer o quê? Visitação. Aí de lá, eu fui trabalhar depois, aí fui a tenente-coronel, não é isso? E como tenente-coronel, recebi um convite para ser diretor de pessoal. Pronto. Uma das funções que eu lembro de trabalhando ajudou muita gente. E quando eu cheguei lá, para ser diretor de pessoal, lá era tudo compartimentado. Aí eu chamei os oficiais, eu quero que arranquem as divisórias. Aí eles, mas chefe, as divisórias são caras. O cara é ineficiência.
caro é um policial militar chegar aqui e não entrar com requerimento, esse requerimento passar 6, 7 meses, 1 ano e sem ser atendido. Caro é você pedir um pedido de reserva e ficar no esquecimento. Caro é uma viúva ter o quê? Que receber a pensão e passar 1 ano passando fome ou pedindo a um e a outra e a bodega não vende mais fiado. E nada de sair essa pensão. Isso é que é caro. Pode arrancar, mande para o almoxarifado. O almoxarifado, ele distribui para quem precisa. Eu quero todo mundo trabalhando em aberto, chame a secretária. Eu digo, olha, você é secretária, se você quiser continuar trabalhando aqui, vai ser em outra função. Vou ter que mandar na empresa, que era terceirizada, né? Para a empresa te mudar de secretária para digitadora, se você quiser. Senão, eu vou só lhe apresentar, eu não preciso de secretária. Chame o carpinteiro. Aí, carpinteiro, tire a chave da porta. A porta, essa sala é da tropa, não é minha. E avise lá o protocolista, quem chegar pode mandar direto para a sala, deixar essa porta aberta aí. E oficiais, eu não quero atendimento de balcão. Atendimento tem que ser o quê? O policial chegar e sentar e conversar. Quem é o chefe de setor de férias? É o Teles, então senta com o Teles. Quem é que vai tratar de reserva? É o Borges, vai sentar com o Borges e explicar qual é o seu problema. Eu quero atendimento assim. E a partir de agora tem que ser, mas chefe, como é que vai ser isso? É assim. Mas chefe, como é que vamos trabalhar tudo no aberto? Vai ser muito barulho. Quem quiser fazer yoga, termina do expediente, vai lá e faz sua yoga. Mas aqui é uma diretoria que é aberta para a tropa. E bom, Uma revolução. Revolução, é. E eu lembro de uma situação, são várias situações, a gente esquece de muitas, às vezes a gente está por aí, o policial chega, chefe, você me ajudou dia tal, e a gente fica feliz desse reconhecimento. Embora a gente não faça com essa intenção, a gente faz para ver, como eu falei para você, lá do subcomando eu aprendi a ver que a tropa é um homem, não é uma máquina. Foi um caso de um policial que ele era de Sobral, e ele todo para ser promovido e não conseguia, eu acho. Aí ele disse que estava lá um dia e o preso, que antigamente as cadeiras não eram dentro do quartel, Sim. disse, rapaz, que tu não procura lá o Major Aurélio? Tu conhece esse Major Aurélio de onde? Disse, não conheço não, mas de vez em quando eu vejo a negada dizer, vou lá falar com o Major Aurélio. Vai lá, rapaz. Aí ele disse, conversou com a esposa dele, e a esposa, pois vai. Aí ele veio. Só que quando subiu a escada, fez o quê? Voltou por conta de quê? Do mito, teu medo. Teu medo. Aí voltou. Aí a esposa dele disse, rapaz, não, fiquei com medo. Eu não sei se minha farda estava limpa ou não, e ele é muito caxias. Aí a esposa, pois eu vou contigo. E eu sem saber dessa história. Aí ele subiu, chegou lá, chefe, estou com problema, promoção, ele contou o caso dele. Aí eu disse, pois eu vou analisar seu caso, pode viajar de volta. Aí, Borges, graças a Deus, Deus abençoou, o caso dele era tão simples, que em questão de 15 dias ele estava promovido. Você tem uma ideia? Como é que pode, né? Você vê, muito simples. Foi só pegar a documentação dele, levar para a pauta da comissão de promoção, pedir o comandante, esse policial está aqui, já está, a promoção dele está atrasada há anos. Vamos criar aqui uma reunião extraordinária para julgar essa situação. E foi julgado, aprovado em cerca de 15 dias. Quando eu liguei para ele, né? Rapaz, queria falar aí com o sargento fulano. Aí ele, não, chefe, eu ainda sou cabo. Tu não leu o boletim, não? Foi? Uma cursinha de leve, se tocar, né? E o que marcou foi ele contar essa história. Diz que tinha vindo várias vezes, mas subia e voltava com medo. E é tão bom, é tão gratificante você ouvir o reconhecimento, né, da pessoa, do seu trabalho que você fez, da forma que ajudou, de alguma forma ajudou, né? Isso. E ele sozinho ele não sabia nem o caminho a tomar. Isso. Né? E o senhor tomou as dores dele, de uma certa forma, né? Ouviu, né? E providenciou, né? O que era necessário administrativamente ele ser promovido. Então a gente ouviu o reconhecimento, acho que não tem nada melhor, né? Tem não. E queria até deixar aqui, acho que eu já falei pelos cotovelos, é porque eu fui galego também. Galego, para quem não sabe, é quem vende de porta em porta com os cartãozinhos. Tanto vende como depois vai cobrar. A cobra, ainda tem a cobrança. A cobrança que é o problema. Fui galego também.
Coronel, é muito bacana o senhor mencionar que o que o senhor fazia e continua fazendo não é pelo reconhecimento, mas obviamente fica alegre quando as pessoas reconhecem. Esse tipo de ação que nós temos na nossa vida é algo muito natural para quem tem propósito em servir. Então, a pessoa nunca vai ter a intenção de ter um retorno. E acontece muito, né? Eu visitei os quartéis agora. Aliás, eu passo a minha vida visitando os quartéis. Eu estive em Itapipoca, agora há pouco tempo, e lá no Raio, na confraternização do Raio. E, em resumo, nesses últimos dias eu tive em em vários locais diferentes, e em 3 momentos o cara veio me lembrar que eu tinha ajudado ele lá em Crateús 15 anos atrás, que não sei- nem de perto eu me lembrava, né? E outro me ligou, né, que é bombeiro, rapaz, não sei o quê, cara, tu fez isso por mim assim, assim, assado, eu não sei nem quem ele é, porque eu tinha feito na época uma questão da transferência dele, também quando eu morava em Crateús eu era soldado ainda. E, em geral, quando você faz o bem, você vai ter o bem de volta. É impressionante. Por isso que eu não aceito aquelas pessoas que muitas vezes tudo que faz é premeditado para um fim, para um interesse pessoal. Porque se você realmente faz com amor tudo que você desenvolve na sua vida pessoal e profissional, você vai ter naturalmente um retorno. Se você faz o mal, você tem o mal. Se você faz o bem, você volta o bem E para você. aproveitar a oportunidade aí para falar sobre 2015, 2016, a luta da classe única. Uma das fontes de informação da gente, da possibilidade, né, de dar certo a mudança na lei, o Coronel Aurélio, sempre que eu procurei, ele era muito solícito, e ele, de uma certa forma, ele deixava a gente animado, né, que tinha possibilidade de dar certo aquela mudança da lei, que possibilitou os subtenentes se tornarem oficiais, né, ir para o curso e se tornarem oficiais. Então, nessa oportunidade aqui, eu quero em público agradecer todo aquele apoio que o senhor deu a gente naquela época. Você falando a questão interessante. Eu sempre defendi que o oficial do quadro de administração, Bosch, ele é para chegar coronel fechado. Olha só. E o senhor Sempre sabe defendi que eu isso aí. sou exceção, né? Nem todos os oficiais têm Então, papel. não, teve até uma certa vez, numa reunião de alto escalão, que um oficial olhou para mim e disse: rapaz, você parece que não é nem combatente. Eu disse: eu sou o quê? Sou médico? Porque eu defendia isso. Eu digo: rapaz, é porque você não conhece a história institucional. Quem não conhece a história acha que eu estou falando de absurdo. Isso quando você só ia até capitão. Exato. Até capitão. E eu já O dizia senhor o já quê? falava isso Já na falava. época que só ia até Isso, até capitão. capitão. Já falava o quê? Olha, a nossa legislação ela cometeu um equívoco histórico, porque nós tínhamos um quadro chamado quadro de intendente. Esse quadro de intendente seria até coronel. Ou seja, e não havia confusão, Borges. Por quê? Porque as funções eram distintas. O intendente ele fazia o quê? Justamente o papel do oficial de administração. O problema é que quando a lei acabou com o intendente, aí ela cria o quê? Um quadro de administração só até capitão, ou seja, castrou os administradores. Houve um retrocesso. Isso. E eu sempre defendi o quê? Rapaz, esse pessoal ele tem que voltar, porque o quadro deles era chamado intendente. Mudou o nome e castrou. Ou seja, podia ter continuidade só mudando a nomenclatura. Pronto, exatamente. Eu até Com funções conversava. específicas que Função um não específica. entra na... E outra, Não chega entra até tenente-coronel, mas quase ninguém vai chegar porque só são 3 vagas. Mas enfim, né? É um detalhe. Então eu sempre disse o quê? Rapaz, quadro de administração pode chegar coronel tranquilo. O problema é fazer o quê? É definir função. O senhor já viu confusão com os padres, com os capelães? O senhor já viu ciúme ou alguma outra coisa, não sei o nome, talvez o nome esteja errado, me perdoem, com os quadros de saúde? Por quê? Porque tem funções específicas, Verdade. função específica. Inclusive, Coronel, aquela questão, eu sei que o tempo está Já bem estourado. corrido. Na verdade, já estourou o fronteiriço. Eu não sei se já houve alguma mudança. A questão com a criação do posto de tenente-coronel, que é o APM, a promoção ao posto de major passar a ser uma promoção regular, porque ela é só merecimento, né? Pelo menos até Isso. recentemente. Não sei se mudou ainda, mas eu acredito que deveria ter uma mudança na lei nesse sentido. Já que criou-se o posto de tenente-coronel, a promoção de major, que é o APM, que ela passa que a promoção vai para dentro do quadro flutuante, como é a de primeiro-tenente, capitão, seria de major.
A questão da promoção regular. Ah, entendi. Entendi. Mas dar só o recado já acabou, que o meu amigo Borges, ele disse, só tem que dar um recado, né? Tem que dar um recado. Eu queria deixar 2, se o senhor permitir. É rápido. O primeiro é para o público em geral. O que é para o público em geral? Lutem pelos seus sonhos. Lutem. Não tem negócio. Ah, mas eu tô chorando. Chora, mas chora lutando. Vai doer. Dói, mas dói lutando. Não vale, meus amigos, é ficar chorando acamado. Não vale é ficar reclamando. O que vale é você encarar. Eu acho que a minha história deu para entender aqui como é que foi. Fui reciclador, reciclador não é o dono da reciclagem, não, era o que vendia o osso, o ferro, que vendia osso também, saco velho, feirante, carregar água, tudo, mas sempre o quê? Tem que lutar. É fácil? Não. Não. Mas mais difícil é ficar só reclamando da vida. Então, telespectador, luta, levanta a cabeça e vai em frente. Não é fácil e nunca foi e nunca vai ser. Mas você tem que lutar. E para os militares? Para os militares seria mais para o oficialato, Borges. Ou seja, não deixem para fazer igual a mim, que esperou chegar major, para poder ver que a tropa não é apenas um homem a ser escalado. Não esperem ter a própria experiência que eu tive. Não, você já está vendo que a minha experiência não foi experiência negativa, não, mas é uma experiência que você já pode aproveitar. Você não precisa reinventar a roda, é ver que esse homem que trabalha aí fora, ele é um ser humano e ele sente dores, e ele não é igual a você. Ele tem uma família, ele tem um mundo dele, e esse mundo dele, às vezes, ele só precisa ser ouvido. Escute sua tropa, tente resolver o problema dele. Se o policial precisa de uma transferência, pegue na mão dele, pois embora, vá com ele até onde ele precisa, procure o comandante dele, o comandante imediato, seu comandante imediato. Nunca fique só dizendo o quê? Lá vem tu com o problema? Não. Se ele te procura com o problema, é porque ele confia em ti. Ele sabe que você pode resolver. Não decepcione sua tropa. Obrigado. Extraordinário, coronel. Com todo respeito a todos os outros que participaram do podcast, que deixaram o seu legado, deixaram histórias bacanas. A história do senhor é uma das mais inspiradoras que eu já escutei nesse podcast. O senhor já era admirador do senhor, o senhor hoje tem um fã. Tem uma Obrigado. pessoa na qual, 2. onde eu puder, estarei exaltando não só o Coronel Aurélio, mas o Marcos Aurélio, um cidadão de bem, não só por ser intelectual, mas saber que em determinado momento da vida, talvez por ser tão durão em razão da carga que o senhor levou nos ombros no decorrer de tanto tempo, mas fazer o certo, foi amolecendo um pouco o coração em razão do patamar que o senhor chegou. Então, a sua inteligência, a sua resiliência e tudo que o senhor representa para todos nós que fazem parte da Polícia Militar é algo que tem que ser homenageado. Então, tudo que o senhor trouxe para nós no dia de hoje, que com certeza teria muito mais, seria no mínimo pelo menos 10, 12 horas de podcast, a minha gratidão e o meu reconhecimento por tudo que o senhor fez e continua fazendo por nós da Polícia Militar. Eu resumo, Gratidão, meu amigo Borges, gratidão, meu amigo Teles, gratidão, meu amigo Robson Ramalho. eu resumo em poucas palavras: é um oficial intelectual e um ser humano vencedor. O homem tá... Enfim, com esse final memorável, agradeço a todos vocês que ficaram aí na telinha do celular, no nosso canal do YouTube, assistindo o complemento da história desse cidadão que é um grande líder e referência para todos nós, Coronel Marcos Aurélio, né? Um imperador romano que é um dos principais líderes da humanidade no que diz respeito à filosofia estoica, e ele coloca na prática, em pleno 2026, tudo que ele
adquiriu de conhecimento da teoria. E, enfim, agradecer a você que está aí conosco até agora. Não deixar de seguir o Instagram lá da Aspra, vai lá, Aspra Ser Oficial, Sargento Borges 190. Qual é o do senhor? Edilson Teles. Sou teu Instagram? Arroba, né? CL, aquele bichinho de baixo, Sim, é o Underline. underline Aurélio. Pronto. Segue lá, Coronel Aurélio, que também é professor de todos os outros que buscam conhecimento na área da história e também na legislação da Polícia Militar do Estado de Ceará. Gratidão a cada um de vocês que acompanharam conosco essa história magnífica, inspiradora, e a todos vocês que ficaram até o final, a minha continência e o meu respeito. Fala, comandante.